Bom dia, Pedro. Bom dia, Bom dia, Cláudio. professor. Bom dia, né? Bom dia. Era de fato isso, Thaís, era de fato isso uma crônica de morte anunciada, Sônia, né? Havia uma pressão muito forte dentro dos grupos políticos israelenses. Nós temos que entender que essa questão ela se transportou para a luta política dentro de Israel, senão a gente não entende como é que isso vai se avançar, né? A composição do governo ela está sobrevivendo com a promessa exatamente de que esses ataques continuem, não é? De que aquela, na verdade, o que tem o pano de fundo de tudo isso é esse grupo político mais radicalizado, mais ultra-ortodoxo, não aceita sequer conversa sobre dois estados na faixa de Gaza. Nem conversa, né? Ele não aceita. Só que a realidade é um pouco diferente. Há uma forte pressão internacional, principalmente dos Estados Unidos, para um acordo de paz. Essa pressão tem muitas nuances, essa pressão tem muitos aspectos. Um desses aspectos é a visão de Donald Trump de manter esse acordo de paz, prometendo a Netanyahu a abertura completa em Gaza. De promessas em promessas, o que se tem de concreto é o poder da força militar israelense. Ela efetivamente age. A gente pode discutir depois um pouco o que é que está por trás desse ataque. Neste momento, o que nós temos é uma promessa dos grupos de direita dentro de Israel mais conservadores de não encaminhar nenhuma solução para dois estados. Em outras palavras, o Hamas não é só extinguir o Hamas, é, de algum modo, deixar Gaza como um controle diretamente israelense. O mundo está atônito com essa solução, mas, de alguma forma, isso está presente sim, Sônia. Professor, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Sem esquecer, né, professor, que a criação do Estado palestino não é uma bandeira dos terroristas do Hamas. É preciso deixar isso muito claro, até nas suas publicações, nos sites que mantém, etc. Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte: não foi um erro primário do governo de Israel aceitar negociar com terroristas? Porque assim, é um mantra de todos os dirigentes, de todos os dignitários do mundo inteiro, nunca negociar com terroristas. E Israel acabou fazendo isso. É um Estado em guerra contra terroristas. E terroristas que mantêm cidadãos reféns, não é? Pessoas que foram sequestradas, inclusive bebês foram sequestrados. E no momento em que Israel aceita negociar com esses terroristas, isso não foi um erro primário? Você tem razão, né, Cláudio, que, de alguma forma, a negociação com grupos terroristas é sempre perigosa. Né? Ela é um anátema no mundo inteiro de você resistir a essa situação. Porém, o quadro ali em Gaza é um quadro muito, muito complexo. O Hamas, desde as eleições, olha, lá atrás, 20 anos atrás, Cláudio, 2006, nas eleições de 2006, o Hamas já provou sua força política. O Hamas é um grupo que tem duas. Vamos para usar uma limitação, para usar uma análise mais simples. O Hamas tem duas alas. Ele tem uma ala política e uma ala militar. A ala militar é responsável pelos ataques terroristas, é responsável pelo 7 de outubro. A ala política quer sentar e negociar. Com quem Israel está conversando? Era esse o problema. Com qual das alas Israel está conversando? Você tem razão quando diz que não pode conversar com terroristas, só que o Hamas não é só isso. Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente entende que mesmo um governo de feição mais enfática, mais duro, como o de Netanyahu, aceitou conversar porque, de algum modo, era essa a possibilidade. Nós temos que entender também o complexo jogo político, geopolítico do Oriente Médio. Não é havia uma pressão muito forte dos árabes moderados
desde o primeiro governo Trump, antes de Biden, né, para os famosos acordos de Abraão, que interessavam a Israel. O que eram esses acordos de Abraão? Uma aproximação entre áreas mais moderadas dos árabes, principalmente os estados, entre aspas, petrolíferos, com Israel. Um reconhecimento mútuo. Né? Israel reconheceria esses países árabes reconheceriam Israel, encaminhariam uma paz. Talvez todo o ímpeto mais forte da ala militar, o terrorismo da ala militar do Hamas, era contra até mesmo os árabes que estavam tentando conversar com Israel. Olha que jogo complexo. Israel estava se apoiando em árabes moderados para tentar resolver uma solução. Havia uma ala política do Hamas que sentava para conversar, Israel conversou com eles. Esse processo vem desde 2017, 2018. Quando nós olhamos para esse quadro, nós entendemos a complexidade que está envolvida aí. Quando a Sônia falou crônica de morte anunciada, quem era a morte anunciada? Era a paz. Era a lógica de paz naquele concreto, naquela dura realidade. Olha quantos vetores nessa equação, e eu não estou colocando todos, eu estou colocando os maiores. Então você tem razão, é difícil negociar com um terrorista? Não é possível, não vale a pena, não vale. Só que é mais complexo que isso. Nesse contexto é que a gente tem que entender o ataque de 7/10, a resposta de Israel e a tensão aumentando. E aí, Cláudio, você toca num assunto essencial, que é o passo seguinte. Para Donald Trump e todo o poder militar e econômico americano, a paz em Israel é essencial, até mesmo para a política interna dele. Ele quer apresentar um feito histórico. A Ucrânia está mais difícil, ele quer apresentar um feito histórico. Mandou o mesmo emissário, Steve Witkoff, para os dois lados, tentando encontrar um meio de fazer criar uma situação favorável para ele, de que ele é forte. Donald Trump é forte. Israel não enfrenta só Hamas. Israel não enfrenta só os árabes moderados. Israel enfrenta a pressa de Trump também. Olha que situação complexa. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos um pouco melhor a negociação. O que fica mais difícil é entender a continuidade da guerra. Cláudio, você tem razão, mas já passa de 46 mil mortos naquele contexto. O Ocidente inteiro, todas as forças mais sensíveis da ONU, pressionam para alguma paz porque a guerra está muito violenta. Essa situação é de extrema violência, com forte crise humanitária. Você tocou no ponto central. Como é que faz? Talvez a gente tenha que colocar na balança todos esses vetores. Ao colocar, voltamos àquele mesmo ponto de partida. Como está difícil construir a paz. Professor Leonardo Trevisan está ao vivo aqui conosco no Jornal Gente, falando sobre o fim da trégua na faixa de Gaza e esses ataques de Israel que, segundo o Hamas, podem ter deixado até 400 pessoas mortas. Professor, na sua primeira resposta, o senhor disse que poderia falar sobre o que está por trás dessa decisão, nesse momento, de Israel retomar os bombardeios. Então é hora do senhor contar para a gente o que é que está por trás disso. É verdade, Thaís. Eu fiz uma promessa e preciso cumprir. Essa lógica, não é? O que é que nós temos aí, não é? Você lembrou a parte mais sensível. Por que recomeçaram os bombardeios? Né? Por quê? Porque estava uma negociação. O Hamas tinha até marcado a data e tinha já exposto qual era o refém que ele ia soltar, os corpos que ele ia entregar. O que parou? Né? O que parou é porque grupos políticos israelenses mais radicalizados, os ultra-ortodoxos, estão cobrando a breque, estão cobrando uma parada na segunda fase do acordo. A primeira fase, lembra daquela, quando nós estamos falando de 19 de janeiro, olha, já passou tanto tempo, né? Eram duas fases, a primeira fase 33 dias, e era uma fase 42 dias para trocar 33 reféns. Eles foram sendo soltos,
o cessar-fogo continuou, um ou outro escaramuça, mas o cessar-fogo, a lógica do cessar-fogo continuou. Catar e Egito conseguiam conter esse processo. Qual era a segunda fase? Aqui é que está o problema. Porque na segunda fase dos acordos assinados lá em Doha, o que é que a segunda fase previa? A saída do exército israelense. Olha que coisa tensa. O exército de Israel, que olha para a situação de Gaza como ela é e não como todos gostariam que fosse, o exército israelense recomendou, enviou aos negociadores um mapa de saída por dois caminhos muito claros, a saída de Nematz e a saída pelo sul de Gaza, indicando que o exército estava se comprometendo com a saída de Gaza. Espera aí, uma coisa é o exército fazer planos, outra coisa é a autorização política. Os grupos mais radicalizados não querem ouvir falar de que o exército israelense saia, porque aí, de alguma forma, quando o exército israelense sair, inicia um processo de discussão sobre quem é a autoridade em Gaza. Esse é o ponto. Nós estamos na parte mais sensível. Não é à toa aquela fala do presidente Trump de que ele estava pretendendo fazer um resort de Gaza. Lembram disso? Isso piorou um pouco mais nos últimos dias, porque a imprensa internacional registrou os contatos da diplomacia americana com países africanos. Sudão era o primeiro deles, Uganda era o segundo, para encontrar áreas para transportar os 2 milhões de palestinos para a África. Os dois países, tanto os africanos, falaram: calma, isso não dá. Em outras palavras, já estava se pensando no processo de ocupação efetiva, ou seja, ruptura dos acordos. É isso que está por trás. Se nós não olharmos essa falência do acordo, porque Israel não aceita a retirada das tropas que naquele momento tinha aceitado, nós não vamos entender o que está acontecendo. E, principalmente, nós não vamos entender como é que esta ruptura do acordo é perigosa. Porque a situação, veja bem, já se aproximam de 400 mortos em 2 madrugadas, de segunda e terça. O ministro de Israel, o ministro de Defesa israelense, Israel Katz, foi muito claro. Ele está na primeira página do New York Times de hoje. Vou abrir as portas do inferno. Calma. Quais são os próximos sinais desse processo? Eu tenho certeza que a diplomacia norte-americana, tanto quanto o exército israelense, está preocupado com essa situação, porque, na prática, o que está acontecendo é uma desidratação, uma falência dos acordos de 19 de janeiro. É isso que está em jogo. E falência por quê? Porque esses grupos políticos não aceitam a sequência do acordo, que era a fase 2 do acordo, que era a retirada do exército israelense de Gaza. É bem complexa a situação, você tem toda a razão. Professor, só uma observação, esses números, 400 mortos, 46 mil mortos, são números do Hamas, né? E, portanto, é preciso ter uma certa cautela quando a gente trata disso, né? Até porque é gente demais, né? Seriam muitos mortos para não serem expostos. E a gente sabe que o Hamas tem esse hábito, né, de expor os mortos em combate, ou aqueles que acabam sendo mortos por forças israelenses. Sempre foi assim, mas nesses casos não acontece. Então é bom receber esses números sempre com certa cautela. Mas eu queria saber do senhor qual a sua perspectiva sobre o que é que vai acontecer agora. Porque, assim, é preciso lembrar que no começo desse enfrentamento, né, quando Israel reagiu àquele massacre de 1.200 civis e sequestro de centenas também lá em Israel pelo Hamas, o governo israelense prometeu que só acabaria essa incursão militar quando extinguisse completamente
varresse o Hamas da face da terra. E isso não aconteceu, né? Ainda não aconteceu, pelo menos. O senhor acha que, na verdade, isso é tudo, acaba virando um pretexto para continuar a incursão militar? Cláudio, concordo inteiramente com a tua última frase, você conseguiu a síntese, você fez a manchete. Né? É um pretexto, a palavra exata é essa, que nós não estávamos usando e você usou bem. É um pretexto para que a incursão militar avance, para que a incursão militar continue, para que ela se efetive nesse formato. Né? É claro, nós temos que tomar cuidado com os números, tudo tem que ser verificado por um jornalismo independente, e não há dúvida nenhuma, você tem razão. Mas que, de fato, existe uma crise humanitária em Gaza, isso está registrado. Né? E registrado de uma forma brutal, a níveis de fome, a níveis epidemiológicos brutais em Gaza, porque não entra nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de apoio médico e tudo mais. Então, é uma situação de grande degradação humanitária e isso preocupa várias autoridades, vários centros internacionais. Esse quadro vai se agravar. Quando você pergunta qual é o próximo passo, eu tenho receio, Cláudio, que a tua expressão boa, o pretexto, se transforme em fatos e ocorra uma nova incursão violenta militar israelense. O ministro da Defesa não escondeu esse fato, tá? Eu acabei de falar sobre isso. Vão se abrir as portas do inferno. Não há dúvida alguma que Israel tem força militar para impor uma situação bem grave, bem significativa em Gaza. Esse quadro pode acontecer? Pode. Isto é do interesse de Donald Trump? Não. Olha que situação tensa. Professor. Ele mandou o Steve Witkoff, teve um problema e precisou jogar duro com o Netanyahu para que a paz andasse, para que o processo andasse. Eu desconfio que Trump está enfrentando talvez o seu maior problema. Gaza talvez seja um problema mais tenso, mais difícil de equacionar do que Ucrânia. Ucrânia é uma situação estável na sua instabilidade. Nós já sabemos exatamente o que os russos querem, nós sabemos exatamente o que os ucranianos podem ceder a um passo. Isso não tem em Gaza, você tem toda a razão. Professor. Não há isso em Gaza. Não há limites para você saber aonde começam e terminam. Pedro, por favor. Seguinte, pelo que a gente ouviu até agora, as alas radicais do Hamas e de Israel estão vencendo essa batalha, é isso? Concordo em gênero, número e grau. Para o Hamas, nada melhor do que a continuidade da guerra, porque as alas militares, Sim. Porque de alguma forma isso prolonga o sofrimento e abre espaço para maiores ações desse tipo. Para os radicais israelenses só sobra uma situação, sabe, Pedro? A tua imagem é ótima pelo seguinte, porque a vida política em Israel segue. Israel é a única democracia em todo o Oriente Médio. Nós temos que reconhecer isso e começar disso. Há uma força política muito intensa em Israel em torno da volta dos reféns. Há uma praça que foi nomeada Praça dos Reféns, em que de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, há protesto, há lembrança. Israel não esquece. Nós temos ainda, pelas contas, 24 reféns vivos e 35 corpos que têm que ser devolvidos às suas famílias. Isso é um componente político fundamental em Israel. Sem a gente esquecer que, quando a guerra terminar, o governo de Netanyahu terá que prestar contas, como aconteceu com Golda Meir, como aconteceu com todos. Políticas ao parlamento, por que o 7/10 aconteceu? E o governo pode terminar. Então, o governo de Netanyahu. Então, há um jogo, você tem toda a razão. Os radicais dos dois lados estão tirando o melhor proveito possível dessa crônica de morte anunciada, como disse a Sônia, do acordo de paz. Isso não é bom para ninguém, só para os radicais. Você tem toda a razão.
Te agradecer ao professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, sempre conosco aqui também no Jornal Gente. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Obrigada, professor. Eu é que agradeço o convite de vocês e a boa conversa. E o nosso desejo comum de que a paz o mais rápido possível aconteça. Obrigado a vocês, amigos. Bom dia. Com certeza. Bom dia. De todos nós. Bom, são 8 horas e 42 minutos. Na sequência, nós vamos falar mais sobre redução da maioridade penal, depois da entrevista impactante ontem aqui da Marisa Dippmann, mãe do Vitor Dippmann, que perdeu o filho há quase 12 anos por uma ação de um menor infrator. Hoje nós vamos relembrar outro caso na sequência aqui no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa.